Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Estação Saúde. Hoje a nossa viagem vai para um tecido do corpo humano, para um órgão do corpo humano, que é cercado de uma série de folclores. Quem nunca ouviu falar ou quem já não culpou o fígado quando exagerou na comida ou na bebida e no dia seguinte amanheceu de ressaca? Ele é mesmo o único órgão do corpo que se regenera sozinho? Mas sempre isso acontece? Bom, quem vai nos guiar nessa viagem é um médico especialista nesse assunto, o Dr. Giovanni Faria Silva, a quem eu começo agradecendo muito a disponibilidade de estar conosco presencialmente aqui. Nós estamos cumprindo as regras de distanciamento social, usando máscara para evitar o contágio pelo coronavírus, mas vamos fazer essa gravação agora presencial. O Dr. Giovanni é especialista nesse assunto, ele é médico gastroenterologista, especialista em hepatologia, que é a especialidade da medicina que cuida do fígado, da saúde e das doenças do fígado. E é também vice-presidente da Sociedade Brasileira de Hepatologia, docente da Unesp e atende aqui na cidade também. Doutor, muito obrigada pela sua participação conosco. Aí eu já vou começar fazendo uma pergunta assim, né? O que é, afinal, o fígado? Né? Ele é mesmo um órgão multifuncional e muito importante para o ser humano, para a vida do ser humano? Bom dia, Adriana, bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Não só pela entrevista sobre o fígado, que né, eu acabei me apaixonando por esse órgão, né, mas como também pelo prazer de estar aqui com você e com todos os ouvintes. Bom, o fígado, como você mesma disse, ele é um órgão que está, desde a mitologia grega, né, ele está envolvido em alguns mistérios ou mitos, né? Com relação à sua regeneração, isso é verdade, né? O fígado regenera quando ele é um órgão sem doença. Ou seja, por exemplo, quando você doa um pedaço do seu fígado para outra pessoa que tem um fígado doente, em 3 meses, o fígado doado, né, o pedaço do fígado doado, ele aumenta de tamanho, né, até chegar a um limite que é suficiente para fazer todas as funções do receptor. E o fígado do doador, ele também, após 3 meses aproximadamente, ele alcança o tamanho anterior à doação. Então isso é chamado regeneração. Agora, quando o fígado está doente, já tem uma doença avançada, a regeneração não acontece dessa forma. Bom, com relação às suas funções, né, o fígado ele tem inúmeras funções. Na verdade, ele é o responsável como se ele fosse, né, de uma forma mais simples, como se ele fosse a indústria química do nosso organismo. Ou seja, tudo que nós nos alimentamos, né, tudo o que a gente ingere como alimentos, bebidas, etc., esses alimentos são quebrados e absorvidos em pequenos nutrientes, né? E todos esses nutrientes, eles vão para o fígado. Após a absorção no intestino, vão para o fígado. E o fígado os transforma em proteínas, ou substâncias que ajudam na coagulação e inúmeras outras funções. Função de defesa, né? Porque juntamente com esses nutrientes, algumas bactérias são absorvidas, então o fígado funciona como um filtro também para matar essas bactérias absorvidas, né? Juntamente com os micronutrientes. Ou seja, de uma forma bem resumida, é a nossa indústria, né? Portanto, ninguém consegue sobreviver sem o fígado. E nós não temos, como o rim tem,
uma máquina que faz as suas funções, pelo menos até o momento. Existem algumas, mas não como uma diálise para o fígado ainda não existe. Eu ia até perguntar isso, porque quando o senhor começou a explicar, doutor, deu a impressão assim, né, um pouco também de filtrar. A diferença do rim é que ele filtraria, e o fígado filtra, mas transforma, dá outras características. Queria que o senhor explicasse um pouquinho esse multifuncional, porque quando eu me preparei para a entrevista, em muitos lugares aparecia, né? Ele é importante porque ele é multifuncional. Ele não tem só uma função específica, né? No corpo humano. Eu não sei se outros órgãos têm também essa multifuncionalidade. Alguns têm, mas o fígado ele tem essa característica per si. Na verdade, ele transforma tudo que a gente absorve em outras substâncias. Por exemplo, ele transforma aminoácidos, que são pequenos pedaços de proteína. Então ele transforma esses aminoácidos em outras proteínas, que vão ajudar nas funções do nosso organismo. Por exemplo, ele produz a albumina, que é uma proteína que fica no nosso sangue, que carrega, né, inúmeras outras substâncias. Ele transforma alguns outros aminoácidos em fatores de coagulação. Então, se você corta a sua pele, você vai coagular, né, vai ter um processo de coagulação. O responsável por este processo é o fígado. Como também o fígado, ele transforma a maioria das medicações, elas são eliminadas pelo fígado. E muitas vezes o fígado transforma algumas substâncias, algumas drogas ou medicamentos, em outras, para que aí, eventualmente, elas podem agir como medicamento per si, ou elas são eliminadas pelo fígado após a transformação dessas medicações. Portanto, são inúmeras as funções. A questão do filtro, na verdade, é um filtro para bactérias, né? Porque inúmeras bactérias são absorvidas, vão para essas veias que dirigem para o fígado, levando os nutrientes, e algumas têm bactérias. Algumas bactérias são absorvidas também, juntamente com esses nutrientes. Aí o fígado tem um anteparo, ele tem um sistema de células que matam essas bactérias. Então, essa questão do filtro é mais nesse sentido, diferentemente do rim, né, que é um filtro, né, digamos assim, para eliminar as substâncias tóxicas ao nosso organismo. O fígado elimina também algumas através da produção da bile e eliminação pela bile. Doutor, o que ele precisa para trabalhar bem, para funcionar bem? Na verdade, o fígado, para funcionar bem, ele precisa de nutrientes, né? De nutrientes que você ingere. Aí, e de uma boa circulação, né? Na verdade, o fígado ele tem dois sistemas de recebimento de sangue. Tem o venoso, que vem dos intestinos, são chamado sistema porta, né, o sistema da veia porta. São veias que vêm dos intestinos e do baço, que levam 70% do sangue que o fígado recebe. Os outros 30% são supridos, né, esse volume de 30% é suprido pela artéria hepática. Ou seja, o fígado recebe sangue da veia porta e da artéria hepática. Então é preciso que chegue nutrientes e oxigênio para ele. Certo. Então ele pode adoecer quando faltar uma dessas coisas? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho quais as principais doenças do fígado, né? Porque a gente falou um pouquinho da saúde, da importância dele, né? Na verdade, o fígado adoece por inúmeras causas, né? Ou seja, nós temos várias
vários agentes que podem levar à injúria ao tecido do fígado, né? Injúria ou machucar o fígado, né? Desde substâncias lícitas ou ilícitas, né? Ou seja, medicamentos, por exemplo, alguns medicamentos podem agredir o fígado. Aí tem reação de hipersensibilidade, ou seja, é como se fosse uma alergia, né? Então tem pessoas que tomam determinados medicamentos e não acontece nada. Alguns podem ter uma hepatite, né, que é uma inflamação do fígado causada por determinada droga. Isso é uma reação de hipersensibilidade. Também nós temos outras substâncias, por exemplo, o álcool. Né? O álcool, quando é ingerido em excesso, quando a pessoa tem algum fator genético que predisponha, a ingestão desse álcool pode levar a uma doença no fígado, agredir o fígado e levar a uma doença crônica. Nós temos os vírus. Dentre os vírus que cronificam, nós temos o vírus B, vírus da hepatite B, o vírus da hepatite C e o vírus da hepatite delta ou D. São vírus que agridem o fígado, levando a um processo ou agudo e esses últimos que eu citei, a cronificação. Nós temos doenças autoimunes, né? Ou seja, o nosso organismo não reconhece o fígado como sendo dele e agride o fígado. E o fígado tem um sistema das suas células que fazem essas funções que eu citei anteriormente, como também tem um sistema de produção da bile, né, que secreta essa bile. Então, pode agredir essas células desses ductos biliares, onde é secretada a bile, como pode agredir as células que fazem aquelas funções que eu citei anteriormente. E outras causas, mas outros micro-organismos, outros agentes também podem levar à doença hepática crônica. A doença hepática crônica hoje mais comum é uma doença metabólica. Né? O que é isso? Né? Ou seja, acúmulo de certas substâncias no fígado que podem levar à doença crônica. Isso tem desde doença genética, que pode acumular ferro, pode acumular cobre, mas hoje a doença mais comum no fígado, no mundo ocidental, é uma doença que acumula gordura. Pequenas gotículas microscópicas dentro da célula do fígado, que leva a essa doença de depósito, que é chamada doença gordurosa do fígado ou esteatose hepática. E todos esses fatores agressivos, né, eles podem levar a uma série de lesões que cronificam, cujo final, na verdade, de um longo processo de lesões no fígado é a cirrose hepática. Ou seja, a cirrose é uma alteração crônica que teve todo um tempo de evolução, e é importante frisar isto, que esse tempo de evolução da cronificação da doença hepática crônica, na grande maioria das vezes, é assintomático. Esse é um risco, né, que a gente sempre ouve falar, é silencioso. Sim, exatamente. Então a pessoa, o senhor estava falando, né, se alimenta tanto de comida, como de bebida, como de medicamentos, se alimenta, tudo que entra, né. Ela se alimenta ao longo de um tempo, de forma errada, ela toma com remédios, que a gente vive falando aqui, né, remédios que são vendidos sem receita médica, então se automedica. Toma um remédio, eu acho, e vai levando, e o fígado vai ficando sobrecarregado, vai adoecendo, né?
E aí, quando aparecem os sintomas, que a gente vai falar daqui a pouquinho mais específicos da doença, daí já é um caso mais complicado um pouco de lidar, né? Exato, a doença já evoluiu, já avançou quando aparecem os sintomas. Na verdade, os sintomas são da fase aguda, algum processo agudo que dá uma inflamação no fígado, a pessoa pode ter sintoma, ou na fase crônica, ou melhor, ou no final da fase crônica, quando você já tem a cirrose avançada. Aí aparecem os sintomas. Então vamos lá, doutor. O senhor falou aí alguns termos que a gente escuta muito. Gordura no fígado, né, que é a esteatose que o senhor falou, que é o nome correto, mas popularmente as pessoas falam gordura no fígado. A cirrose, que eu cresci ouvindo falar em muita gente, que era um problema por causa de alcoolismo, só o álcool que daria cirrose hepática, e as hepatites. Essas 3 doenças que são as principais, pelo que eu entendi, né, as mais frequentes, não em gravidade, né, mas as mais comuns de acontecerem, elas podem ser evitadas? A gente tem o que fazer? Sim, é excelente essa pergunta, né? Ou seja, como prevenir... né? Porque... claro que é extremamente importante a gente tratar algo que já aconteceu e evoluiu, mas a prevenção é sempre importante. Então vamos lá. A primeira, dentre essas 3 causas, né? O álcool. Né? Claro, o abuso de álcool pode levar à cirrose. E o álcool sempre foi o ator principal. Né? Tudo que se fala em fígado ou cirrose sempre pensa primeiramente no álcool. É óbvio que a prevenção da doença hepática causada pelo álcool é evitar o abuso. Né? Mas o que é abuso? Agora, o que é abuso depende também da genética. Então, cada um tem um limite para a ingestão. Né? O que a gente sabe é que pessoas que consomem mais do que 20 a 40 gramas de álcool por dia, 20 para mulheres, 40 para homens, essas pessoas que ingerem álcool acima desse limite podem desenvolver doença hepática pelo álcool. E esse limite é o que, assim, em dose? Seria mais ou menos cada porção, né? Uma lata de cerveja equivale a mais ou menos a 30 ml de algum destilado ou uma taça de vinho. Então seria mais ou menos o equivalente aí a 10 gramas de álcool, né? Cada porção desta. Agora, tem pessoas que têm uma predisposição genética e doses menores podem levar à doença hepática. E tem pessoas que não têm essa predisposição genética e bebem muito mais do que isto e não desenvolvem doença hepática. E aquele que, desculpa, mas aquele que bebe no fim de semana, né? Por isso que tem a associação também da ressaca, eu acho. Também, né? depende de quantidade. Né? Tudo depende de quantidade. Né? Então, se o corpo, por exemplo, tiver uma ressaca, é um sinal que ele, poxa, se extrapolou um pouquinho? Não, a ressaca não é sinal, não é sintoma de que o fígado está doente. Na verdade, a ressaca, né, a popular ressaca, são sintomas decorrentes de substâncias geradas pela quebra do álcool. Né? O fígado, ele quebra o álcool, né, a molécula do álcool, em outras substâncias, e estas substâncias que são quebradas, elas dão a ressaca. Então ressaca não significa que o fígado esteja doente. Certo. É mais um mito, então, que a gente está, né, esclarecendo um pouco melhor. Mas aí o senhor estava falando, né, voltando então nas doenças, né? O senhor começou falando da cirrose. Bom, então nós temos a prevenção do álcool, que é evitar o seu abuso, salvando essas questões aí de cada um tem o seu limite. Né? Agora, limite acima desses que eu citei podem comprometer. Com relação às hepatites virais, nós temos, na hepatite B, por exemplo, nós temos a vacina.
que está incorporada no calendário já no nosso país, no calendário vacinal há muitos anos. Então, esta é a melhor forma de prevenção. A hepatite C não tem vacina, né? Portanto, a maneira de evitar a contaminação pela hepatite C é evitar os fatores de risco. Fatores de risco para a hepatite C, principalmente o contato com sangue. A contaminação via sexual na hepatite C não é alta, é muito baixa. Acontece, mas é baixa. O contrário da hepatite B, que é a contaminação via sexual é extremamente elevada. E a contaminação da mãe ou seja, da mãe infectada pelo vírus B para o recém-nascido é muito alta na hepatite B. Na hepatite C é baixa a chance de contaminação da mãe grávida para o bebê. Mas, fundamentalmente, a B nós temos, então, a vacina, a C teria que evitar os fatores de risco. Com relação a outra doença mais frequente, que atualmente é a mais frequente no mundo ocidental, que é a gordura no fígado, na verdade, a sua prevenção é evitar alguns hábitos, né, que estão associados principalmente ao mundo ocidental, hábitos alimentares e de estilo de vida. Ou seja, a doença gordurosa do fígado está associada a uma alteração metabólica, né, ou seja, a síndrome metabólica, que é muito falada principalmente na cardiologia, na endocrinologia. Ou seja, são pessoas que têm síndrome metabólica. O que é a síndrome metabólica? São alterações do colesterol bom, quando ele é baixo, né, HDL baixo, triglicérides elevado, circunferência abdominal aumentada, tem um limite para homem e para mulher, se é de raça caucasoide ou seja, branca ou amarela, tem alguns limites. Hipertensão arterial e diabetes ou pré-diabetes. Então, quando você tem 3 desses 5 fatores, aí é chamado síndrome metabólica, que está associada a doenças cardiovasculares e também a gordura no fígado. Então, gordura no fígado na verdade, é associado a um pré-diabetes, que é uma condição chamada de resistência insulínica, ou ao diabetes, que está associada ao sobrepeso. Tem pessoas que não têm sobrepeso ou obesidade e apresentam pela questão alimentar, da qualidade da alimentação? Não exatamente, talvez tenha fatores genéticos aí também. Então, é chamada o paciente que tem pessoas que têm síndrome metabólica e não são obesos. Né? Podem ter esteatose e a doença pode progredir. Cerca de 10 a 20% das pessoas, né, que têm gordura no fígado, 10 a 20% delas não têm obesidade ou não têm sobrepeso. Doutor, o senhor falou mais que uma vez, né, que é a mais comum nesse momento no mundo ocidental, né? Está crescendo ou agora está se diagnosticando mais? Ou existe um movimento, né, de começar mais cedo o diagnóstico? É uma preocupação para os especialistas da área isso? Sim, na verdade, essas doenças elas são mais comuns no mundo ocidental, são doenças cardiovasculares ou doenças metabólicas em razão dos hábitos alimentares e de estilo de vida que aconteceram nos últimos anos. Ou seja, a população, principalmente no mundo ocidental, ela teve um aumento de peso importante. E esse em todos, até em países não tão ricos, né, como alguns países na América Latina, teve um aumento expressivo
da frequência de sobrepeso, né? Então, isso está associado à síndrome metabólica, à resistência insulínica, né? Ou seja, alterações no organismo que levam ao aumento dessas doenças que estão associadas a comprometimento vascular, tanto em coração como no sistema nervoso central, e também a gordura no fígado. Na verdade, a gordura no fígado é uma manifestação no fígado da síndrome metabólica, né, que está associada muito a sobrepeso. E esse sobrepeso, além da genética, está associado a alterações de estilo de vida. Portanto, nós podemos prevenir mudando o estilo de vida precocemente. Estilo de vida. E mudando o estilo de vida que o senhor estava falando, inclui também a perda de peso, atividade física, né? Acho que todos os médicos que eu entrevistei até agora, seja que assunto foi aqui, todos falaram isso, né? A Sociedade Brasileira de Hepatologia, onde o senhor é vice-presidente, ou mesmo a Unesp, ou mesmo a categoria de vocês têm alguma proposta ou alguma ideia de um programa para esse alerta específico? Assim, eu sei que agora a gente só fala de Covid, né? Coronavírus tomou todos os noticiários e parece que foi uma avalanche. Mas existe alguma ideia de fazer uma campanha nesse sentido de alertar mesmo para a importância de estar olhando para outras coisas, continuar olhando para outras coisas da saúde? Sim, excelente essa questão. E realmente está sendo feito pela Sociedade Brasileira de Hepatologia. Através das redes sociais, tem-se algumas gravações, né, que são frequentes, novas gravações, falando sobre doenças do fígado, né? Isso é encontrado, né, na página da Sociedade Brasileira de Hepatologia, onde tem um espaço lá destinado ao público leigo, onde tem-se esse link chamado Tudo Sobre o Fígado. Tem no Instagram também, Facebook, onde fala-se sobre as principais, tem algumas gravações de diversos colegas do Brasil, sobre as principais doenças do fígado, como causas, prevenções, etc. Ah, que legal. A gente vai deixar disponível, então, aqui na descrição desse programa, no link do YouTube aqui, o link aí para a Sociedade Brasileira de Infectologia. Porque a nossa... Hepatologia. De hepatologia. Ai, eu tô com Covid na cabeça. Porque o nosso intuito aqui no programa é trazer o assunto, né? Que a pessoa esteja em casa e fale, nossa, como será que eu tô, né, em relação a isso? E aí vem a próxima pergunta, como que é feito o diagnóstico? Quando que a pessoa procura o diagnóstico? Já quando tem sintomas? Aí também já pode falar mais detalhado quais são os sintomas. Uma outra pergunta extremamente importante, né? Quando fazer o diagnóstico? Em doenças silenciosas, o diagnóstico é feito quando você conhece fatores de risco. Ou, no caso, quando você não tem tantos fatores de risco, é importante os exames de check-up, né? Ou seja, você pode detectar precocemente, fazendo os exames de checagem, né? O check-up, algumas alterações nestes exames de sangue podem estar associadas a alguma alteração crônica do fígado, principalmente a elevação de algumas enzimas do fígado. No caso da doença gordurosa do fígado, o ultrassom, ele consegue fazer o diagnóstico da presença ou não de gordura no fígado. Isso já seria, né, ou seja, essas alterações, elas seriam digamos assim, as responsáveis para que um colega já começasse a investigação ou eventualmente encaminhasse para alguém da especialidade. As hepatites é pelo sangue também, né? Sim, são exames de sangue. Né? São exames de sangue. Então, na verdade, as hepatites virais, né, todas as pessoas devem ser testadas. A partir de que idade, doutor?
A recomendação na hepatite C é acima de 40 anos, que são as pessoas que têm maior risco de terem sido contaminadas no passado, ou aquelas pessoas que têm algum fator de risco. Por exemplo? Compartilhamento de seringas, transfusões prévias, etc. Antes de 1998. Por isso que fala que é a faixa etária dos 40 anos que vai ser atingida, porque antes não se falava tanto da prevenção, né? Lá na nossa época, exatamente. Né? Entretanto, hoje, pela facilidade do teste, né, tanto do vírus B quanto do vírus C, toda pessoa deve ser testada. Quando for fazer pelo menos uma vez na vida, quando for fazer algum exame de check-up, por exemplo, mesmo que não tenha mais de 40 anos ou não tenha fator de risco. Faz uma bateria E o mais geral. importante na hepatite C é que hoje ela é curável com medicação praticamente isenta de efeitos colaterais, um tratamento de 3 meses, ou seja, 12 semanas, que cura quase 100% das pessoas. A hepatite B, ela também é tratável, você não consegue curá-la, mas você consegue controlá-la. Então a medicação tem que ser usada de uma forma contínua, mas a gente consegue o controle pleno da infecção. E a esteatose, a gordura no fígado? Bom, a esteatose é uma questão um pouco mais complexa, né? Porque a esteatose, ou a gordura no fígado, ela tem perigo de progressão quando ela inflama o fígado. Aí 30%, ou melhor, de 20% a 30% das pessoas que têm gordura no fígado, e essa gordura leva uma inflamação no fígado, esse percentual, ou seja, até 30%, pode progredir para a cirrose. Essa progressão é lenta e silenciosa. Agora, a questão o diagnóstico de inflamação é feito por biópsia. Então, não dá para você biopsiar todo mundo. A gente vai biopsiar ou fazer algum outro exame que é mais recente, quando temos algumas indicações, ou seja, alterações que reforçam a chance de ter inflamação. E isso se dá quando a gente avalia com alguns exames de sangue, exames de imagem, quando a gente detecta a chance da pessoa ter fibrose. Porque todas as causas de doença hepática, que eu citei anteriormente, o mecanismo de sua progressão é o aparecimento de um tecido fibrótico no sangue. O que é isso? É uma cicatriz, como a cicatriz que nós temos na pele quando cortamos a pele. Isso é um tecido fibrótico. Então nós hoje atualmente avaliamos a presença de fibrose, que é o marcador de progressão. E essa fibrose pode ser avaliada, sua quantificação, tanto pela biópsia ou por um exame de imagem chamado elastografia hepática. Então a gente mede a elasticidade do fígado quando tem alguns exames que sugerem a possibilidade de ter fibrose, são exames de sangue e clínicos, e essa medida da elasticidade vai nos mostrar se tem fibrose, tecido fibrótico ou não. Então a gente consegue ter essa noção sem precisar biopsiar a maioria dos pacientes. E no caso da esteatose, o senhor falou até 30%, os outros 70% podem ser controlados e até reverter. 30% pode progredir. Então, nesses pacientes, a gente tem que agir para que não ocorra a progressão. Então, mas aí os Agora, outros aqueles 70%, eles não vão ter doença no fígado. Eles têm gordura no fígado. Eles vão continuar com aquela... Podem continuar com a gordura no fígado se tiver os fatores de risco, né? Se manterem os fatores de risco. Ou o problema desses pacientes, né, que não vão ter doença no fígado, tem gordura no fígado, mas a doença no fígado não vai progredir,
é o risco cardiovascular. Certo. Então, todos têm risco cardiovascular porque faz parte da síndrome metabólica. Certo. E o que os especialistas lutam é para evitar a progressão e a progressão se tornar uma coisa mais grave ainda que pode levar à falência do órgão. Esse é o processo. Sim, seria o processo, né? Então, também quem está nos assistindo que tem gordura no fígado, não precisa ficar desesperado se estiver fazendo o acompanhamento e seguindo as orientações do especialista, né? É um gastroenterologista que faz esse diagnóstico? Quem que pode fazer? É o gastroenterologista clínico, ele tem a formação, a maioria deles tem a formação em hepatologia. Certo. Hoje, nós temos residências só em fígado, em hepatologia também. Então, mas a maioria dos gastroenterologistas clínicos, né, eles foram formados em hepatologia também. Bom, então aí a gente já falou um pouquinho do diagnóstico, que seria o exame clínico, os exames sorológicos, né, de sangue, exames de imagem, a biópsia em alguns casos. Mas qual que é o sintoma de alerta? Onde que acende um sinal de alerta? Bom, na pessoa? Nós esperamos que essa luz, esse sinal de alerta nunca acenda, porque na verdade os sintomas das doenças hepáticas, né, eles acontecem no quadro agudo, ou seja, quando a pessoa tem uma hepatite aguda por algum medicamento, por vírus, que nem todos podem ter os sintomas também na fase aguda, alguns não têm sintoma marcante do fígado, né, que o sintoma marcante do fígado é quando a pessoa fica amarela, ictérica, né? Mas algumas pessoas não têm. Não tem dor, não tem... Não. Às vezes dá um mal-estar, falando em hepatite viral. Às vezes tem um mal-estar como se fosse uma gripe, pode ser uma hepatite viral, que não apareceu a icterícia, que é os olhos e pele amarelos. Então fica difícil fazer o diagnóstico, se não fizer os exames de sangue específicos. Então, estes são os sintomas da fase aguda. O sintoma da fase crônica é geralmente quando a doença já progrediu para a cirrose e a cirrose já progrediu, porque a cirrose também na fase precoce não dá sintoma. Então, geralmente, essa cronificação aí, os pacientes não têm sintomas. Ou, às vezes, tem discretos sintomas de um desconforto na região, né, aqui é chamado hipocôndrio direito, né, logo abaixo dos arcos costais à direita. Algum desconforto nessa região, mas ou um pouco de fraqueza, mal-estar, mas são sintomas inespecíficos. Então, o sintoma mesmo específico é quando a cirrose já progrediu, que é quando aparece água na barriga, a pessoa pode ficar amarela, não pela agressão aguda, mas porque a cirrose já progrediu. Podem apresentar hemorragia digestiva por ruptura de varizes no esôfago, porque o fígado doente ele leva à formação de varizes no esôfago, cujo sintoma vai ser só quando tem a rotura dessas varizes, não dá nenhum sintoma a presença de varizes. Alterações do sistema nervoso central, o fígado leva a complicações no sistema nervoso central, que é chamado de encefalopatia hepática, ou seja, algumas substâncias não são quebradas pelo fígado e vão para o cérebro e levam a um quadro de confusão mental, às vezes até de coma. Alterações da coagulação, né, ou seja, a presença de manchas arroxeadas, às vezes espontaneamente, também podem ser manifestações da cirrose hepática. Doutor, quanta coisa, né? Meu Deus do céu, agora dá para entender, né? Por que o senhor se apaixonou assim, né? Vai conhecendo, detalhando,
É um quebra-cabeça, né? Qual que é o tamanho do fígado? Ele pesa entre 1,2 kg e 1,5 kg, né? O senhor me falou antes da gente começar. E qual que é o tamanho dele no corpo da gente, assim? O fígado é o maior órgão que nós temos, né? Depois da pele, se a pele for órgão. Mas isso é uma brincadeira. Mas ele ocupa toda a parte inferior do gradil costal à direita e avança um pouco à esquerda. Ou seja, tem exatamente de 1,2 a 1,5 quilos na mulher e no homem. Né? O fígado do homem é um pouco maior. O aspecto do fígado, do nosso fígado, né? Ou seja, dos humanos, é semelhante ao fígado do boi ou do porco, principalmente o do porco. Ou seja, aquela consistência é igual, né? Você aperta e vê que ele é mole, parece né? Fofinho, Totalmente né? Exatamente. É como se fosse o nosso fígado. Ou seja, quando essa consistência vai aumentando, é porque aparece o tecido fibrótico, fibroso, o tecido ele vai cicatricial. é como se ele estivesse endurecendo, vamos Exato. falar assim, bem popularmente, exatamente, né? ele vai aumentando a consistência, ou seja, endurecendo. Bom, então assim, via de regra, sempre prevenção é bom. Nesse caso do fígado, por tudo que o senhor estava falando, é muito importante se prevenir, né? Então começar contra o que pode ser evitado, né? Os fatores genéticos, infelizmente, não dá para mudar, Até né? o momento. Mas começar a fazer uma rotina, pode ser a partir da adolescência, fase adulta, ter um marcador para ter de onde sair também, né? Então fazer esse check-up que o senhor diz e ir acompanhando, que pode ser com clínico geral também, e que qualquer coisa anormal, a partir do que era normal que você tem, ao longo da sua vida, você pode procurar um especialista e deve procurar, mesmo em tempos de pandemia, né, doutor? Porque tem Exato. gente que está deixando de fazer isso, acredito, isso, né? É muito frequente atualmente, né? Ou seja, o medo de ir para um hospital, para um ambulatório, para um consultório médico, em razão do vírus, né, da Covid-19, isso é uma realidade, ou seja, as pessoas que deveriam se cuidar com exames periódicos, alguns deixaram de fazer isso e todas as outras doenças que nós conhecemos, elas continuam, né, na mesma frequência, né? Então isso deve ser evitado. Doutor, a gente já está caminhando para o final da nossa entrevista. Eu fico até meio atordoada, às vezes, de tanta coisa, né? Quero perguntar mais coisas, mas eu vou entrar depois no site lá da Sociedade Brasileira de Hepatologia para saber mais, né? Porque não vai dar tempo da gente falar sobre tudo também. Mas se o senhor pudesse eleger, assim, quem seria o maior amigo do fígado? São os hábitos saudáveis de vida. E eles incluem? Alimentação e atividade física. E outros, evitar, né, hábitos não saudáveis, na verdade, né? Que são os excessos e, eventualmente, excessos da ingestão de substâncias que podem ser nocivas ou agressivas ao fígado. Bom, mas aí o senhor já respondeu a próxima pergunta, né? Quem que seria o inimigo mortal do fígado, né? Quem que o senhor elegeria como inimigo número 1? Sim, exatamente, são os agentes que causam mais frequentemente as doenças hepáticas, né? Ou seja, o que causa a doença gordurosa do fígado, o que causa as hepatites virais e o álcool, né, que no mundo ocidental é muito presente, né? Esses são, ou seja, os fatores, né, que levam ao desenvolvimento da agressão ao fígado por esses 3 grandes fatores etiológicos, né, ou causadores de doença hepática. Bom, lembrando, né, pessoal, que na pré-pauta que eu fiz com o Dr. Giovanni, a gente angulou um pouco para trazer para esse programa
as principais doenças que atacam o fígado, né, que afetam o funcionamento do fígado. Mas existem outras não tão frequentes e que a gente daí também não teria tempo de abordar, mas não é só isso. Então entra lá no site, né, da Sociedade Brasileira também e é sempre bom ter essas informações, né? Se não para a gente, para às vezes alguém que a gente conhece. E uma coisa que o senhor falou antes da minha última pergunta aqui, que o senhor falou e ficou martelando na minha cabeça, da questão genética, né? Porque às vezes a gente vê as pessoas, um casal, por exemplo, que tem o mesmo hábito, os mesmos hábitos e estilos de vida, alimentares, de consumo e de prática esportiva, de tudo, e um tem e o outro, um desenvolve e o outro não desenvolve uma doença do fígado. Então pode ter aí aquele fator genético mesmo. Então, às vezes a gente está fazendo tudo certo, mas não sabe que tinha uma coisinha ali dentro da gente que já veio, né? Que até o momento nós não podemos mudar, né? Certo. Então, doutor, eu quero agora deixar a câmera da TV Câmara à sua disposição para uma mensagem final para o nosso público, né? Bom, primeiramente eu agradeço novamente o convite, né? Foi um prazer estar aqui. E a mensagem final, eu creio que seja o uso frequente e constante de hábitos saudáveis de vida. Isso é bom para o fígado como para todo o nosso organismo. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Então, eu agradeço ao Dr. Giovanni Faria Silva. Ele é gastroenterologista clínico aqui em Botucatu. Ele atua aqui na cidade há mais de 30 anos. Não é vergonha nenhuma, pelo contrário, né? Falar que tem uma longa trajetória, muita experiência, compartilhou com a gente, né? Teve essa generosidade de estar aqui hoje levando muita informação, muita coisa mesmo, sobre esse órgão que ocupa um espaço importante. Eu não sei falar, né? O senhor falou lá, costal, cavidade. Nas últimas arcos costais, né? As últimas costelas. Na costela, né? Era isso abaixo que eu ia dizer. Das costelas à direita. Ele fica aqui, né, do lado oposto do nosso coração, mas ele é muito importante, tem muitas funções para que a gente tenha uma vida com saúde, e é isso que a gente pretende, espera, deseja e tem que se esforçar para conseguir. Então vamos lá, né, gente? Vamos nos cuidar, continuar sempre respeitando a autoridade especialista do assunto, né? A ciência tem muito a nos ajudar. Vamos fazer a nossa parte e deixar quem estudou fazer a parte dele, tá bom? Bom, a próxima viagem do Estação Saúde a gente não sabe para qual destino que vai, pode ser que seja para o destino que você escolher, então você já sabe, né? Manda sua mensagem, sua dica e a gente pode pautar a sua sugestão para a nossa próxima edição de Estação Saúde. A gente vai ficando por aqui. Mais uma vez, muito obrigado para o Dr. Giovanni. Vamos nos cuidar e até!